In the next few minutes, you will be given an eye-opener. Chamado de o Rio Maipo, existem 2.000 milhares de pessoas. Água do rio de plástico. They are then pulled hatching. Gente, permite que pessoas... O sistema político atual de muitos países ao redor do mundo é o capitalismo. Isso todos nós já sabemos. Porém, nós sabemos também que ele provoca muitos danos na sociedade e principalmente no meio ambiente. Mas afinal, o que é o capitalismo? Como ele afeta no meio ambiente? O capitalismo é um sistema político-econômico que teve início no final do século XVIII, impulsionado pela Revolução Industrial. Ele está ligado ao comércio e consumo que produz o lucro, e há uma grande capacidade de geração de riquezas, porém de forma desigual. Como o capitalismo visa o lucro, as grandes empresas fazem de tudo para conquistar o que precisam para obter riquezas. E, normalmente, a obtenção dessas riquezas gera destruição do meio ambiente, já que as matérias-primas e os próprios ecossistemas são explorados para satisfazer os donos de diferentes empresas. Mesmo que tenha contribuições econômicas, tecnológicas e de conforto que o capitalismo proporciona, o mesmo produz aspectos negativos no ecossistema. Desde sempre, a natureza foi o principal fator para a evolução mundial. Porém, com o tempo, ela vai começar a ser incapaz de se regenerar, por conta desse uso demasiado de matérias-primas. Atualmente, a sociedade tem percebido reflexos desse uso desmedido dos insumos da natureza, como aquecimento global, a elevação dos oceanos, mudanças climáticas, escassez de água e muitos outros. Primeiro a gente precisa entender o que é esse modelo, né, ou essa economia capitalista, né? E a economia capitalista, provavelmente vocês já estudaram, que é uma economia baseada no acúmulo de riquezas, né? E esse acúmulo de riquezas, ele provém da extração de recursos naturais. E essa extração de recursos naturais, por muitas vezes, ela acontece de forma predatória, né? E essa a extração de recursos naturais de forma predatória, ela moldou e transformou essa relação homem-natureza, né? Anteriormente, uma relação harmônica, e agora talvez a gente não possa afirmar que existe mais uma harmonia entre essa relação, né? E aí, um dos questionamentos aí, né, uma das questões aí colocada em pauta, é como que o capitalismo ele vai influenciar, né, nessa questão ambiental e no desmatamento. Então, a partir do momento que eu tenho uma economia que é baseada em cada vez mais obter riquezas, né, produções, produtos, né, industrializados, uma demanda muito grande de obra-prima, consequentemente, isso vai causar um impacto significativo no ambiente, porque esses recursos vão ser retirados do ambiente, né? Só que o que acontece, qual que é o grande lance, né, desse modelo capitalista e da extração desses recursos? É que a gente acaba não dando tempo desses recursos serem renovados novamente no ambiente. Então a gente está lá tirando, e não dá tempo suficiente para que o ambiente possa, né, se recuperar de toda essa degradação, de todo esse impacto ambiental que é causado por ações antrópicas, né? E aí, se a gente for parar para pensar no que poderia ser feito, né, para preservar o meio ambiente,
em relação a esse consumo excessivo, é a gente repensar no nosso modelo de vida, né? É a gente repensar se de fato existe essa necessidade, né, desses produtos, por exemplo, serem trocados com frequência. Isso foi até algo que a gente discutiu em sala de aula hoje, né? Será que eu preciso trocar, por exemplo, de celular o tempo inteiro? Preciso trocar algum equipamento eletrônico o tempo inteiro, né? Se a gente começar a repensar o nosso estilo de vida, talvez a gente possa possibilitar essa recuperação ambiental. Mas é uma coisa que eu sempre costumo falar, que a gente não vai conseguir promover essa recuperação 100%, né? Mas a gente pode desacelerar toda essa degradação que vem acontecendo no meio ambiente. E uma outra questão, né, como que as consequências desse capitalismo podem afetar a nossa espécie, né? E aí também é algo que eu sempre discuto em sala de aula, que eu sempre gosto de tocar nesse assunto, que essa consequência a gente já tem observado, né? A partir do momento que novas doenças começam a circular, né? A partir do momento que você tem uma economia que preza pelo acúmulo de riqueza, e essa riqueza nem sempre é distribuída, né? Você tem um grupo restrito de pessoas que vão se apropriar, né, de uma porcentagem maior de tudo isso. Você tem uma desigualdade absurda entre os níveis sociais, né? Então, essa é a primeira consequência, né? Você tirar daqueles que poderiam ter alguma coisa, né? Isso pensando de questões sociais, né, econômicas, enfim. E em relação à saúde, né, a gente vai viver muitas outras pandemias como essa que a gente enfrentou da Covid-19, né, por conta de toda essa pressão antrópica sobre esse ambiente, né, por conta de toda essa degradação. Então, infelizmente, essa economia capitalista, ela é uma economia que ela não se preocupa com o ambiente, ela não se preocupa, né, com o ser humano. Ela se preocupa em cada vez mais produzir, né, acumular riquezas e cada vez mais degradar, retirar todos esses recursos que o ambiente pode nos oferecer. Para as empresas obterem lucro, elas precisam que a população compre. Para atrair a população, elas usufruem do uso excessivo de anúncios apelativos, o que resulta no desejo e compra massiva, gerando um estilo de vida chamado de consumismo. O consumismo tem um enorme impacto sobre as pessoas. Um de seus efeitos é a ampliação e exploração de recursos naturais para a produção de matéria-prima, a fim de fabricar cada vez mais mercadorias. As estimativas mostram que, se todos os países continuarem com nível alto de consumo, serão necessários 4,5 planetas para garantir os recursos naturais da humanidade, o que se segue a destruição de florestas e até mesmo esgotamento de recursos renováveis, como água, florestas e solos, e recursos não renováveis contam dias de completa escassez. Além disso, o tráfico de animais e plantas silvestres é um comércio lucrativo que dificulta a conservação de vários animais. A contaminação da água, do solo e do ar também é uma das causas da perda de biodiversidade. Diante da população dos ambientes, muitas espécies não conseguem se estabelecer em razão, por exemplo, da falta de alimentos, dificuldade em acesso à água potável e do surgimento de doenças, o que acaba aumentando assim o número de espécies em extinção. Sabemos que a geração de resíduos é uma condição inerente aos humanos, mas na antiguidade a quantidade de resíduos gerados era pequena e a reciclagem ocorria naturalmente. Os lixos gerados pela população não afetavam o meio ambiente, pois grande parte dos resíduos produzidos eram orgânicos, ou seja, a degradação era mais fácil. Restos de comidas, frutas e legumes também eram aproveitados para a alimentação de animais domésticos e, consequentemente, diminuía o volume de resíduos sólidos. Antes do século XVIII, o ser humano ainda destruía espécies, florestas, árvores, entre outros. Mas com a Revolução Industrial, tudo se agravou. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em 1779, desencadeou o processo de urbanização, mudando significativamente a vida das pessoas. As recentes técnicas de industrialização, criação de cidades, o aumento populacional e o consumismo que reina no mundo contribuem para que haja o aumento de impactos ambientais negativos.
como o uso excessivo de descartáveis e a disposição inadequada de resíduos sólidos. Atualmente, vêm sendo revelados padrões insustentáveis tanto de produção como de consumo, uma relação interdependente. Processos injustos socialmente e depredadores do meio ambiente fundamentam essa insustentabilidade, já que não suprem as necessidades básicas da população e se apoiam no uso intensivo de recursos naturais. Logo, mais poluição e degradação dos ecossistemas naturais, e inclusive na disposição dos resíduos pós-consumo. Enaltecido por propagandas, a cultura do consumo do descartável vem crescendo. Isso ocorreu pois a produção exagerada de lixo sem tratamento adequado gerou impactos enormes tanto no ambiente urbano quanto em regiões rurais. Vem sendo analisado que o consumidor adquire os produtos não por sua respectiva função, mas sim pelo que significa para ele adquirir esse objeto por concreto em um tempo determinado, e assim vivemos por e para os objetos. Com isso, mais compras, mais lucros, mais lixo e mais devastação dos ecossistemas. Uma das coisas que eu levantei que eu acho que é importante é essa questão da agenda ambiental, né? Então hoje ela é uma agenda mundial. Então a gente, ela tanto nos países capitalistas, né? Nos ex-países socialistas também, né? A gente sabe que tiveram muitos problemas ambientais, né? Porque o modo de se produzir as coisas, de se explorar, eram as mesmas, né? Tanto num sistema quanto no outro, tá? Então isso gerou problemas ambientais no mundo todo, independente mesmo até do sistema econômico. É lógico que então a gente tem que pensar na lógica do capitalismo, né? Então você pensar o capitalismo como acumulação de capital, como enriquecimento, né? Individual, né? Então isso realmente leva a uma ganância mesmo por você explorar economicamente determinados territórios para você acumular capital, né? Então e lógico que toda vez que isso acontece, os ecossistemas, né, o meio ambiente, ele vai sofrer um grande impacto, né? Porque a produção ela vai impactar mesmo o ambiente, tá? Então o nosso modo de vida é impactante com relação a isso. Pensando sobre, principalmente o Brasil, que daria para você fazer pensar um pouco, né, nessa questão, já que nós estamos enfrentando vários problemas ambientais, né, desde o desmatamento, as queimadas. É importante pensar, por exemplo, em termos de capitalismo, na questão da produção de commodities, né? Então, foi uma linha que eu fiquei pensando e falei, que seria interessante colocar para vocês como um dos fatores que estão impactando mais o meio ambiente, né? As commodities, na realidade, são produtos que têm uma demanda internacional, né? Então, eu tenho vários tipos de commodities. Entre elas, eu tenho as commodities agrícolas, né? Então, a principal dela, a soja, que é utilizada para fazer ração, né, para os animais. Então, por exemplo, tem países que eles não têm pasto. Então, eles precisam de matéria-prima para fazer a ração para os animais, né, para obter a carne e tudo mais. Então, o Brasil hoje é um dos grandes produtores da soja, que é uma commodity agrícola, né? E o grande comprador é a China. Então, você tem esse comércio bilateral importante, né? Então, a China ela é o principal parceiro comercial do Brasil, e essa demanda por alguns tipos de commodities pressiona a questão do meio ambiente, né? Porque essa agricultura comercial por produtos internacionais, né? Eles precisam de muito espaço, né? Aumentar o território e tal. Então é o que pressiona bastante o meio ambiente e acaba destruindo biomas, né? E ecossistemas, tá? É o exemplo do cerrado, né? Então a soja, por exemplo, ela através da Embrapa houve o desenvolvimento de sementes que se adaptaram muito bem
a uma região mais quente e com a correção do solo do cerrado, ela teve uma grande produção. Então o Brasil se tornou um dos maiores produtores de soja por conta disso. Então ele passou a exportar. Outra commodity, né, tem as commodities minerais. Então aí o Brasil é o grande exportador de minério de ferro. Então exporta para o Japão, exporta para a China também, né? Então Carajás, aqui tem Minas Gerais também. Tem também as commodities de proteínas, né? Então proteína animal, carne, né? Carne de boi, carne de vaca. Então também o Brasil é um grande exportador, né? Então você vê aqui para nós internamente a carne ela tá muito cara, né? E como o pessoal está recebendo em dólar, né, eles preferem exportar do que vender para o mercado interno, né? Então isso daí inflacionou, por exemplo, o preço da carne aqui no Brasil, né? Então tem uma demanda de carne lá, principalmente da China, de outros países, né, que importam carne do Brasil. E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Para você ter carne, você tem que produzir gado. No Brasil, o gado ele é produzido de forma extensiva, né? Solta. Então eu preciso de território para pasto, para o gado pastar. E aí o que vai acontecer? A destruição dos biomas, tá? Então bioma amazônico lá na fronteira agrícola, né? Que era Mato Grosso, Tocantins, Goiás, quer dizer, já vai subindo e pressionando a Amazônia. Então o desmatamento que está tendo lá e as queimadas tem a ver com a produção de exploração de ouro, né, quando é garimpo ilegal, mas a maior parte é para criação de pasto para produzir gado, né, para fazer o gado pastar e aí você vender a carne, tá? Então existe uma pressão enorme do setor aí da pecuária, tá? Então, essa questão, então por isso que eu estou falando que as commodities elas pressionam, né? Com relação a isso. E o modo de vida urbano, então a gente tem que pensar também, a maior parte da população mundial hoje, ela é urbana. No Brasil são mais de 85% vivendo em áreas urbanas. O nosso modo de vida também pressiona o ambiente, a questão do meio ambiente, porque aí você tem que ter uma produção comercial, né, para dar conta de alimentar e produzir para essa quantidade enorme de pessoas que vivem nas cidades, né? Então você tem uma concentração populacional muito grande. Um dos países que está aumentando muito essa questão da urbanização é a China também, né? Então aí, como parceiro da China, quer dizer, o Brasil também é pressionado para produzir mais, né? Tá? Lógico que o que está por trás disso é o lucro, certo? Então é a acumulação de grana, é riqueza, tá? E que se dane a agenda ambiental e, né, a questão das terras dos povos indígenas e tudo mais, tá? Essa questão da demarcação e tudo mais é o que nós estamos vivendo. Lembrando também que isso tudo faz parte da DIT, né, da Divisão Internacional do Trabalho. Então, que vocês já estudaram, né? Então, que cada país tem uma posição. Então, o Brasil está numa posição de fornecedor de matéria-prima, né? E comprador de produtos de alta tecnologia, que a gente não consegue produzir aqui porque não desenvolve ciência, né? Tá? Então, por isso, pensando nessa agenda aí, eu sou até um pouco pessimista, né? Eu falei, enquanto a gente não mudar o nosso modo de vida, né? Ou pensar de outra forma, a gente vai pressionando, né? Então, por mais que a gente tente fazer uma agenda ambiental, né? Pensando na questão da reciclagem, pensando na questão do meio ambiente, né? A gente sabe que enquanto não parar essa demanda por determinados produtos, tal, não vai mudar muita coisa, tá? O continente africano, por exemplo, né, muitos países eles estão também desenvolvendo o campo, né? Então, a China, por exemplo, e outros países estão investindo lá para produzir
agricultura comercial, né, voltada para produtos internacionais, ou seja, as commodities também, tá? Então tem essa questão das commodities, né, atualmente. Tem a questão da urbanização, que é uma questão que pressiona bastante, né? E isso vai levar fatalmente à destruição dos ecossistemas. Tudo bem? Tem a ver com essa questão da produção mesmo, né? Isso sem falar na questão do meio ambiente urbano, né? Então a gente tem que pensar na questão das fábricas, né? Então eu acho que é isso que pressiona. E então aí você tem essa destruição dos ecossistemas causada pelo modo de vida que nós vivemos, e como a gente vive no modo de vida capitalista, né? Tá? É lógico que o nosso modo de vida, não que a gente queira destruir o meio ambiente, né? Mas assim, as pessoas que vão produzir, que vão acumular riqueza, né? Querem que tenha a ganância de enriquecer, eles estão um pouco se lixando para o meio ambiente, né? Então eles querem acumular mesmo dinheiro, e é isso. Os oceanos e mares vêm desempenhando um importante papel nas sociedades modernas, que, apesar da sua importância, não são preservados. E graças às suas grandes capacidades de regeneração, eles conseguem diluir a poluição, mas nas últimas décadas a quantidade de lixo lançada nas águas marinhas é maior que suas respectivas capacidades de regeneração. E diante disso, o litoral passou a concentrar um grande volume de elementos orgânicos, o que propicia um aumento na quantidade de micro-organismos que são altamente prejudiciais aos animais marinhos, comprometendo o ciclo da cadeia alimentar. Estima-se que cerca de 14 bilhões de toneladas de poluentes atingem os oceanos anualmente. E a poluição é um dos fatores que mais causa a escassez da água, pois quando poluída, ela se torna imprópria para o uso. E o grande responsável pela poluição da água doce é o ser humano e as grandes empresas, por conta do esgoto, lixo, resíduos industriais e agrotóxicos, todos jogados na maioria das vezes em rios, riachos e lagos. Porém, os humanos não têm se dado conta dos processos destrutivos que pressionam e fazem mal aos ecossistemas aquáticos e à natureza em geral, e que no final irá fazer mal a ele mesmo. Também temos o problema com a pesca. Ela destrói todo o ecossistema marinho, matando inúmeros animais super importantes para o ciclo, como golfinhos, tubarões, baleias, etc., e destruindo grandes corais. Já é de conhecimento universal que a maior parte do oxigênio vem de algas marinhas, presentes nos oceanos. Entretanto, ao matar os animais marinhos, nós matamos também essas algas, pois elas dependem dos animais. O mar é a vida desse planeta, é de onde viemos. Se destruirmos tudo, matando as vidas em que lá vivem, nós estamos nos matando também. Para piorar, ainda temos problemas com os ecossistemas terrestres, ameaçados pelo agropecuário. O desmatamento é uma prática muito comum para a realização da agropecuária. A retirada da cobertura vegetal provoca a redução de biodiversidade, extinção de espécies animais e vegetais, desertificação, erosão, redução dos nutrientes do solo, contribui para o aquecimento global, entre outros danos. As queimadas, método muito utilizado para a retirada da vegetação original, intensificam a poluição atmosférica, além de reduzirem os nutrientes do solo, sendo necessário usar uma quantidade maior de produtos químicos fertilizantes durante o cultivo de determinados alimentos, fato que provoca a poluição do solo. Outro agravante é a utilização de agrotóxicos, inseticidas e herbicidas, que contaminam o solo, o lençol freático e os rios. Esses produtos destinados à eliminação de insetos nas plantações infiltram-se no solo e atingem as águas subterrâneas. As águas das chuvas, ao escoar nessas plantações, podem transportar os agrotóxicos para os rios, causando a contaminação da água. Na pecuária, além da substituição da cobertura vegetal pelas pastagens, outro problema ambiental é a compactação do solo gerada pelo deslocamento dos rebanhos. O solo compactado dificulta a infiltração da água e aumenta o escoamento superficial, podendo gerar erosões. Esses animais, através da liberação de gás metânio, também contribuem para a intensificação do aquecimento global.
pior disso tudo é que as grandes empresas, para não terem que lidar com esse fardo, empurram o problema para a população e reforçam que a culpa é sempre nossa. Elas nos fazem acreditar que o canudo de metal vai ajudar muito o oceano, ou que reduzir o tempo no banho vai ajudar muito na economização de água. Porém, são elas que usam tudo isso para o próprio lucro. Mais de 56% do lixo presente no oceano são de redes de pesca, mas somos levados a acreditar que usar canudo de metal resolveria o problema, mas não a reduzir o consumo de peixe, que seria muito mais eficiente. Isso porque as grandes empresas não querem perder o lucro. Também somos levados a acreditar que nós somos os grandes causadores de escassez de água nas usinas hidrelétricas. E sim, nós gastamos muita água, mas a agricultura utiliza muito mais água que todos nós. Mas, como sempre, eles acabam omitindo essa informação do povo. Por mais que as condições não estejam favoráveis, ainda temos tempo para converter toda essa situação catastrófica. Se cada um de nós mudar, mesmo se for um pouquinho, nós podemos fazer grandes mudanças no futuro. Como? Diminuir o consumo de energia, reduzir o consumo de água, separar corretamente o lixo, reciclar e reaproveitar, não comprar e vender animais silvestres, sempre que possível deixar seu carro em casa, comprar apenas o que é necessário, reduzir o consumo de carne, alimentar-se de alimentos orgânicos e espalhar seus conhecimentos sobre como preservar o meio ambiente.